Muito boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu trago, além da palavra de Deus, eu trago a reflexão do que é inteligência emocional. Como proceder com a inteligência emocional? O pessoal está chegando, sejam todos muito bem-vindos. A todos vocês que estão participando, a minha profunda gratidão. Estar aqui é ser quem eu sou, é ser o que eu posso auxiliar vocês, é ser o que eu posso conduzir vocês em autoconhecimento, porque autoconhecimento é cura. Ioraci Yassuda, muito boa tarde. Sejam todos que estão chegando, todos muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Bom, e para quem está chegando agora, hoje eu trago um assunto, além da palavra de Deus, nós vamos falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Para que ela serve? E vamos começar, deixa eu ver aqui como é que tá, o pessoal tá entrando, muito boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Servir vocês em autoconhecimento, para mim, é muita gratidão, porque quando a gente traz o conhecimento para dentro desse modelo físico que é nós como seres humanos, há uma amplitude muito grande dentro do que a gente pode fazer e é como você olhar o horizonte quando você está olhando para o mar e você vê aquela imensidão de águas e você sabe que ali vai chegar em outro país, né? Olhando o horizonte, então assim, é infinito. Então é infinito as possibilidades quando a gente busca autoconhecimento. O autoconhecimento, ele abre, né, um zoom, uma longitude muito grande, aonde você pode desenvolver o teu lado intelectual, e isso faz parte aqui dessa gestão física, né, o qual a gente vive todos os dias. Então, o meu alinhamento dentro da minha mentoria, o que eu deixo, depois eu vou deixar o link para vocês da mentoria. Nós fazemos esse alinhamento, né, que é corpo, alma e espírito. Então a gente traz dentro de uma tríade de conhecimento que, em primeiro lugar, nós trabalhamos aí o espiritual, que é o fôlego de vida, que é a alma, né? A alma, nós trabalhamos ela, que é o autoconhecimento, é fazer você ouvir agora, é o que eu tô levando para você em mensagem, em toda essa observação de critérios que eu trago aqui, que seria o espiritual, alma, que alavanca aí o conhecimento na mente e depois se estende para o corpo, e o corpo, ele usufrui desse domínio mental e almático, aonde espiritualmente você pode vivenciar corporalmente as maravilhas aqui nesse lindo planeta chamado Terra. Bom, a vocês que chegaram agora, todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da palavra de Deus e vamos também falar sobre inteligência emocional. E começamos a falar em 2 Reis, capítulo 7, versos em diante, que diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Samaria era uma cidade onde Eliseu e os habitantes de Israel viviam dentro daquele cenário. Então ali, Eliseu profetizou que haveria uma diferença aconteceria naquele lugar. Então, o que essa palavra quer dizer?
nesses primeiros versículos. Amanhã, Eliseu quis dizer que no dia seguinte, dentro de 24 horas, a abundância de alimentos surgiria naquele lugar, em meio ao desespero de fome que acontecia ali em Samaria. Porém, o servo do rei, quando ouviu Eliseu falar que haveria uma abundância de alimentos naquele lugar, para quem não sabe, Eliseu, ele é um grande irmão em Cristo. E ele foi, no seu século, no seu tempo, ele foi um grande profeta de Deus, escolhido por Deus para trazer a mensagem à terra do querer, da vontade, trazendo esse conhecimento transparente para nós, para que hoje você pudesse ter a condição de ouvir, a condição de internalizar esse conhecimento que na época Eliseu, diante da sua obediência a Deus, Deus falava com Eliseu de forma muito sobrenatural. Então, quando Eliseu profetizou em Samaria que haveria aquela abundância de alimentos, foi por ordem divina, por ordem do Criador. Então, a palavra diz que o servo do rei reagiu com incredulidade às palavras do profeta, e isso o fez perder a vida. Ou seja, ele não acreditou, ele tinha uma falta de fé, ele era incrédulo, e está tudo bem. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de escolha para acreditar ou não nas Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, ela é uma fonte multimilenar e ela é fonte de sabedoria. Então, Deus, a partir do momento que Deus nos criou na Terra, ele trouxe à existência o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de decisão, é o poder de você decidir sobre todas as coisas na face da terra. Isso inclui espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Então, para cada lugar que você está vivenciando coisas, você tem o direito de você decidir se você acredita ou não. Então, essa lei, quando o Senhor nos criou, Ele não nos criou para ser fantoches em suas mãos. Ele nos criou para sermos livres. Livres para assumir a liderança da nossa vida, em nos reconhecer como imagem e semelhança dele. Então, o que ele fez? Ele deixou livre-arbítrio. Quando ele fez Adão, e ele viu que Adão precisava ter uma companheira, através da costela de Adão, ele fez Eva. E através de Eva, surgiu ali um casal. E Deus disse, de toda a árvore que estiver no paraíso, que é o local que Deus escolheu para eles habitarem ali, ele disse, de uma árvore não comerás, porém de todas poderão usufruir de tudo que há no paraíso e poderão comer, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês vão conhecer entre o bem e o mal. Então Deus, ele criou Adão e Eva, e nós somos essa extensão de Adão e Eva, filhos dele, filhos porque eles são os nossos pais biológicos aqui na Terra. Deus criou Adão, da costela de Adão veio Eva, e aí sucessivamente chegamos ao nosso século, que é hoje, ano de 2024, o qual nós somos essa descendência de Adão e Eva. Então, naquele momento, Deus deu a eles o livre-arbítrio de escolha. Porque Deus, ele não queria fantoches, ele não queria pessoas que pudessem agir da forma que Deus quisesse que eles fizessem na terra. E sim que eles tivessem a liberdade de poder escolher entre ir e vir. Então, esse acesso, esse portal de liberdade, Deus condiciona eu, você, todos nós. São 8 bilhões de pessoas na Terra e Deus nos dá a liberdade
de vivenciarmos momentos o qual nós temos autoridade e poder de escolher entre ir e vir. Porém, dentro desse livre-arbítrio que ele nos dá, ele também deu ao servo do rei. Só que diante da incredulidade, que ele não acreditou naquela profecia que Eliseu trouxera naquele momento, aconteceu que vamos falar a seguir. As palavras do profeta, quando Eliseu fala sobre o que viria, acontece que aquele servo, através da sua incredulidade, ele acaba morrendo. Ah, mas ele morreu porque ele escolheu não ouvir o profeta? Bom, o que eu digo para vocês é que chegou o momento dele mesmo de partida, né? Houve sim uma incredulidade, houve sim o livre-arbítrio dele de escolha, e chegou o momento dele partir da terra. Então a palavra nos ensina que dentro da incredulidade que ele teve, a falta de fé na palavra do Altíssimo, roubou talvez ele de ver, né, aquilo acontecer ali naquele momento, os alimentos chegando, a abundância se tornando possível dentro daquele ambiente que em Samaria não existia alimento suficiente para alimentar aquela nação, que era o povo de Israel. Então ali faltou o quê? Faltou crer, faltou fé, né? Fé dele, de repente, crer que era possível. Porque Eliseu, ele era muito conhecido naquela época. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Elias também foi um grande profeta. E Eliseu, ele passou a ver os passos do profeta Elias, e ele tinha um chamado de servir a Deus, como todos nós somos escolhidos por Deus para servi-lo. Só que dentro de um livre-arbítrio, tem pessoas que sentem essa sede, assim como eu. Eu sinto sede de servir a Deus. Eu sinto sede de trazer essa palavra para vocês, esse conhecimento para vocês. Porque a palavra, quando ela chegou para mim, a palavra de Deus, ela chegou de vários contextos dentro da minha vida. Então isso trouxe muita divisão entre o meu entendimento. E eu havia visto a palavra de várias formas, ouvido também, ela chegou até mim de várias formas, né? Cada pessoa que Deus foi usando para trazer a existência da palavra de Deus na minha vida, ela foi chegando de várias fontes. E aí eu me questionava muitas vezes, eu ficava pensando sobre várias coisas, e dentro desse contexto, dentro da minha análise, eu pensava assim: é muita responsabilidade levar a palavra do Senhor. Então, muito antes de Deus me usar como instrumento, eu passei a observar a palavra com muita responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, eu pensava assim: falar de Deus, você tem que falar com muita propriedade. Porque a palavra de Deus é uma palavra que ela vem para, no meu ver, para unificar. Ela traz caminhos aonde você passeia por eles e você pode entender o ontem e ajustar o teu hoje, para que o amanhã ele possa ser fortalecido no seu caminhar na terra. Então, eu passei a ver isso de uma forma assim, com muita responsabilidade, de uma forma muito dinâmica, com muita responsabilidade, e dentro desse contexto eu fui orando ao Senhor. Senhor, me instrui. Senhor, me orienta. Senhor, que esse conhecimento ele venha a abrir o meu intelecto para que eu possa desenvolver o meu lado espiritual e para que eu possa, dentro dessa evolução, eu possa também servir as pessoas, levar esse conhecimento de fé. Então, essa foi a minha escolha, esse foi o meu livre-arbítrio. Eu escolhi servir ao Senhor por amor, porque todos são escolhidos. São 8 bilhões de pessoas na Terra e todos são escolhidos.
Porém, aquele que o serve, aquele que tem sede, ele vai capacitando no seu dia a dia. Ele vai te capacitando, ele vai tocando no teu intelecto, ele vai abrindo horizontes para você, o qual ele traz uma calma, ele traz uma seriedade, ele traz uma verdade. Então, se você, assim como eu, também tem sede de servi-lo, ore ao Pai, peça a Ele, para Ele ir abrindo a sua visão intelectual, a sua visão racional, a sua visão de entender, muitas vezes, questionamentos que a sua própria mente traz a você. E você muitas das vezes não tem as respostas que você precisa. Então, esse linear de informações é o degrau para você ir evoluindo como ser humano, como alma, como pessoa. E a palavra, dentro desse contexto, diz também que, assim como esse servo que não creu na profecia do profeta Eliseu, muitas das vezes nós caminhamos com pessoas, nós conhecemos pessoas, pessoas nos são apresentadas e às vezes a gente leva, né, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Às vezes essa pessoa ela já vem de vários cenários onde é apresentada a palavra para ela, porém ela não crê, assim como esse servo não creu que aquilo era possível. Então muitas pessoas, a palavra de Deus aqui diz que enquanto os que creem veem as bênçãos de Deus, os que não creem acabam não tendo essa mesma visão de crer e acabam não vivendo as suas bênçãos que são proporcionadas para 8 bilhões de pessoas no planeta. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos que respiram fôlego de vida. Então o crer, ele nos dá um entendimento daquilo que a gente não vê a olho nu. O crer é aquilo que a gente não vê, mas a gente, intelectualmente, aqui no córtex pré-frontal, que é a visão de tudo que sonhamos obter, de tudo que sonhamos realizar. A fé, ela é envolvida na nossa mente e o motor dessa fé está nesse córtex frontal. Esse córtex frontal é o alinhamento que você tem com Deus. Então Deus deixou ali no córtex frontal uma chave, uma virada de chave, que é o que a sabedoria da Bíblia nos traz, que é o poder da fé. Fisicamente, dentro da neurociência, os neurocientistas, eles estudaram, pesquisaram, desde 1700, no ano de 1700, então a ciência ela vem pesquisando sobre como funciona essa caixa craniana, como que funciona o nosso cérebro, como que funciona as captações de sinapses humanas, aonde estão as nossas emoções, aonde que são gerados os sentimentos. Então vamos falar aqui de córtex frontal. O córtex frontal dentro da ciência é onde é a nossa comunicação com Deus. Por quê? Porque é ali que a gente visualiza tudo que sonhamos, tudo que cremos. Então Deus, ele traz a existência do livre-arbítrio, a gente pode escolher o que a gente pode escolher fazer. Mas vai depender da nossa visualização, do nosso desejo, dentro desses 12 bilhões de sensores oculares, dentro da nossa capacidade auditiva, dentro do que falamos, do poder da palavra e dentro do que vemos através do nosso córtex frontal. O córtex frontal nos traz a habilidade de ver através da fé aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nós queremos realizar.
Então, Deus nos fez de forma aonde eu falo. Nós somos a maior riqueza do planeta Terra e do universo. Eu tenho que dizer, eu falo aqui em casa e todos repetem comigo. Eu sou, todo mundo repete aqui. Eu sou, tô falando aqui em casa, né? Mas eu vou dizer pra você, você quer repetir comigo, diga, eu sou a maior riqueza do planeta Terra. Porque há um poder na palavra, há um poder na audição, no ouvir, há um poder na visualização. São 12 bilhões de sensores oculares e mais 86 bilhões de neurônios trabalhando em rotatividade agora. Eu que tô aqui, ele tá trabalhando aqui, você que tá aí, ele tá trabalhando aí na sua mente agora. Isso que eu acabei de falar aqui tá acontecendo aí em forma automática dentro dessa estrutura maravilhosa que somos nós, seres humanos. Nós somos uma máquina de riqueza, uma máquina de manifestação do poder de Deus, aleluia, que Deus nos trouxe à Terra. Olha que incrível que nós somos. Nós podemos realizar, nós podemos criar, nós podemos viver o extraordinário na Terra. Mas para isso, Deus deixou um alinhamento com Ele. Para nós vivenciarmos saúde, para nós vivenciarmos sonhos realizados, Deus deixou uma comunicação, que é saber quem nós somos diante desse domínio todo que Ele nos deu. E o que acontece dentro do crer, dentro do desejar? A Bíblia nos ensina que a fé, ela move montanhas. Então, tudo que você pensar e colocar dentro da sua mente, utilizando essa capacidade incrível que a ciência traz como nome, córtex pré-frontal, você vai conseguir equilibrar a sua vida. Porque quando você tem a anatomia unindo com o esclarecimento espiritual, você envolve aí dois pilares de autoconhecimento que vai te dar um alcance de zoom extraordinário para você ver a vida como ela realmente é. E o que acontece utilizando tudo isso? Você tem aí uma capacidade incrível que nós chamamos de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela te traz esse equilíbrio de você conseguir decorar tudo isso dentro do teu cérebro. Que incrível. Incrível isso, né? E a capacidade da inteligência emocional é você entender você, quem você é, e você entender o sentimento das pessoas. Ser inteligente emocional é você entender você, todas essas funções que pareiam do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, que o comando vem de você, e você passar a entender o sentimento do outro. Entender o sentimento do outro é, você tem o teu livre-arbítrio de escolha. Você pode escolher sobre querer entender essa pessoa ou não. Só que pensa muito bem. Se você é capaz de entender você e entender o outro, fica mais fácil a nossa comunicação, sim ou não? Então, inteligência emocional é isso. É você ter a capacidade de você identificar os seus próprios sentimentos e identificar os sentimentos alheios, o sentimento das pessoas. Olha que incrível isso. Então falamos hoje do mundo espiritual. Falamos hoje sobre essa capacidade de crer, essa capacidade
psique, que é a capacidade do nosso cérebro de poder reconhecer com fatores motores, né, sensores e sensorial e mecânicos. Então a gente pode entender isso aqui. E falamos também de inteligência emocional. Essa live vai ficar gravada. Eu peço a você, se você sentir no seu coração, envia para as pessoas, compartilha com elas, para elas também terem esse autoconhecimento, poderem entender sobre essa caixa maravilhosa, esse motor incrível que é o ser humano. E dizer a essa pessoa: você é a maior riqueza do planeta. Levar essa mensagem aos confins da terra, para que essa pessoa ela possa ver o quanto essa pessoa é maravilhosa, o quanto essa pessoa é amada, o quanto essa pessoa tem a desenvolver, porque essa pessoa ela é preciosidade nas mãos de Deus, ela é preciosidade em nossa sociedade. E dizer para essa pessoa: você é luz, você é bênção, tudo que você coloca as mãos e aonde você coloca a planta dos teus pés é bênçãos, é riqueza, é vitória. Você é uma máquina aonde você comanda e tem o domínio de tudo que você é, de tudo que você quer ser. Aqui. Começa pela fé. Internaliza através do córtex frontal. E realiza através das nossas ações físicas na Terra. Tá bom? Ficamos por aqui. Um ótimo final de tarde para você. Nos vemos amanhã, na próxima live. Você é especial. Você é joia rara. Você nasceu para vencer e para realizar todos os sonhos. E já está acontecendo. Até a próxima live. Tchau, tchau.